tema de hoje são os inimigos desencarnados, ocultos. Né? Nossa preleção é sobre esse tema. Agora já deu o nosso horário. Muitas vezes nós pensamos se a prece, a oração, ela realmente tem valor. Às vezes acreditamos que é um montoado de palavras que nós vamos falando e que ninguém está nem aí para isso. Quem está ouvindo não está nem aí para isso, quem está falando não está nem aí para isso, e Deus muito menos. Essa é a sensação que nós temos. Mas é uma interpretação equivocada da prece, ou da reza, ou da oração. A metafísica e as ciências do oculto, do passado, mostram que quando nós nos concentramos, isso hoje em dia já é provado pela ciência moderna, pela ressonância magnética, nós estimulamos áreas muito importantes aqui na nossa parte frontal do cérebro, principalmente na região abaixo dos olhos. E são essas áreas que estimulam em nós o pensamento, o planejamento, a organização, a elaboração de estruturas que nós desejamos para o nosso próprio futuro. E essas áreas se tornam muito mais intensas quando nós nos concentramos e buscamos uma frequência de energia ou de envolvimento ou de meditação que nos conecta com algo que às vezes nem sequer sabemos o que é. Mas, com isso eu estou dizendo que todas as vezes que desejarmos entrar em nós mesmos, basta o silêncio, não precisa falar muito. Basta o silêncio, se concentrar em si mesmo, olhar para si, verificar o que está magoando, o que está entristecendo, o que está abatendo, debilitando, e nesse processo já está em oração, já está em prece, já está se descobrindo. Bem? Mas aqui na casa nós vamos fazer uma pequena oração. Vocês perceberão que alguns palestrantes fazem uma prece mais longa, outros fazem um pouco mais curta, outros mais ou menos. Eu gosto de fazer mais curto para não perdermos a atenção e o foco. Queridos amigos espirituais da casa que nós nos encontramos, aqui estamos para receber a mensagem do Evangelho do Mestre Jesus. Esse Evangelho que nos ensina a moral e a ética, mesmo para aqueles que não acreditam em Ti ou em Deus, mas sentem-se envolvidos pelo Teu ensinamento de amor, de respeito para com o próximo e para conosco mesmo. Assim sendo, nós nos colocamos, Mestre amado Jesus, aos Teus cuidados na noite de hoje. Que possa nos abençoar e nos iluminar, todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Assim, inimigos ocultos. Vamos fazer uma história, uma viagenzinha bem rápida. Todos nós que aqui nos encontramos, trazemos conosco relações que fomos adquirindo ao longo das nossas vidas. E a maioria dos nossos relacionamentos foram tranquilos. E guardamos lembranças desse relacionamento desde a nossa infância. Se nós formos buscar em nossa mente, por mais idosos que estejamos, nós vamos lembrar dos coleguinhas lá da escola, do grupo, depois do ginásio, depois do colégio, nós vamos nos lembrar. Essas recordações desses amigos que nos são queridos e que nós não vemos há muitas décadas. Mas eles são queridos ao nosso coração até os dias de hoje. Mesmo que nós não os encontramos mais. Mas a lembrança que vem até nós é algo que mexe conosco, nos dá uma certa leveza. Vez ou outra, uma outra lembrança de um momento volta à nossa mente. Nós tivemos brigas com esses colegas, com esses amiguinhos da infância. Nós tivemos desavenças, nós tivemos as nossas rusgas. Quem aqui não teve brigas no grupo, lá na época do colégio? Quem não teve? Todos nós tivemos. Mas essas brigas, elas não plantavam em nós sementes de raiva em nossos corações. No outro dia, era como se nada tivesse acontecido. Sementes essas que, quando surgiam em forma de emoções, duravam aí no máximo alguns dias, ou mesmo algumas horas, daí a pouco estávamos procurando o amiguinho ou a amiguinha para brincar novamente. Portanto, essa briga não causa inimizade. Mas quando chegamos na adolescência, nós também vamos recordar de pessoas com as quais nós nos desentendemos. Ou por causa de uma namorada, ou por causa de um namorado, ou por causa de um objeto que nós queríamos,
ou por causa de qualquer motivo banal e básico da adolescência. Aí essas brigas já ficam um pouco mais marcadas em nossa mente como adversários, algum que a gente não gosta até os dias de hoje. Mesmo assim, esses conflitos na adolescência não deixam marcas profundas em nós. Apenas uma ligeira amargor, uma lembrança que não é muito agradável. E não desejamos mais nos relacionarmos nem encontrarmos com eles. Mas o nosso coração está tranquilo. A mente nossa não trabalha e não trabalhava com o propósito de acertar contas, com o propósito de se vingar daquele amigo e levar para ele dores, para levar para ele prejuízos, para o fato de nós termos nos desentendido com eles. Então chegamos na adolescência e vamos para a fase adulta. Aqui tudo muda. Aqui as coisas começam a ficar diferentes. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos conflitos, as nossas descobertas, as vitórias ou derrotas que nós tivemos vão moldando a nossa personalidade. E nós vamos reagir, cada um de nós, de forma diferente quando entramos em conflitos com outras pessoas. Alguns de nós reagem com violência, outros reagem com indiferença, outros se acovardam, outros deixam para lá. Mas aquela emoção, aquele envolver de sentimentos marca profundamente e nós começamos a desenvolver uma emoção que até então já tínhamos tido, que é a raiva. Passamos a ter raiva daquela pessoa. Mas a raiva do passado, que era efêmera, não era duradoura, desaparecia sem deixar traumas. Agora, quando nós estamos na fase adulta, ela se mostra de forma tempestuosa. Ela é duradoura, ela não desaparece. E o sentimento que surge em nós é um sentimento profundo, é um sentimento que não se acaba, que é essa raiva que não é mais passageira. É a raiva que vai se transformar à medida que vamos lembrando da pessoa, à medida que vamos lembrando do que ela nos fez. Essa raiva se transforma em ódio. Percebam, é um fluxo, é um constante do nosso próprio crescimento e desenvolvimento. E nós vamos, com o ódio, nos tornarmos vingativos. Nós vamos ser pérfidos, nós vamos ser cruéis, nós vamos alimentar a maldade em nossa mente e em nosso coração. Com isso eu estou dizendo que até então, esse momento, quem gerou todo esse movimento em nós, fomos nós mesmos. E esse sentimento, esse planejar, esse meditar, esse estudar como é que eu vou liquidar com o meu adversário, pode nos levar a um passo adiante. E esse passo é planejar como é que nós vamos nos vingar. Estabelecer uma situação que me propicie, que me facilite o meu plano de tirar satisfação com aquele que me prejudicou. Aquele que se tornou meu adversário. Aquele adversário o qual eu não vou perdoar de forma alguma, por mais que ele faça, por mais que me peça. Nesse nível, o que nós precisamos saber, quando chegamos a esse ponto, e todos nós já chegamos, é saber aceitar, e esta é uma outra questão que a vida nos ensina, se eu vou alimentar esse processo de raiva, de ódio, se eu vou desenvolvê-lo e se eu vou levá-lo até o final. Quando eu tomo essa atitude, eu desconheço um princípio básico da vida, que quer acreditemos ou não, ela é real. Eu vou pegar como exemplo agora a força da gravidade para entendermos o que vamos falar. Nós não vemos a força da gravidade agindo sobre nós. Então eu posso saber que existe a força da gravidade porque há algo que mostra isso para mim. Quando eu soltar esse celular, coisa que eu não vou fazer, não vou perder o celular, ele cai, ele é atraído por uma energia que eu não vejo, mas ela tem influência sobre mim. Consequentemente, eu estou dizendo que nós somos duplos. Nós somos esse corpo de carne e também temos uma outra essência ao qual nós damos alma, o nome de alma. Até então nós sempre prestamos atenção no corpo.
Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho? Se eu vou ser bem sucedido nos negócios ou não? O que é que o meu corpo precisa? E esquecemos desse outro lado, que eu diria mais metafísico, que é a questão da alma. Não damos valor para isso. Mas, consequentemente, por não dar valor, após a morte do corpo físico, o que se vai com campos de energia que eu alimentei durante meu tempo de vida encarnado, não fica no corpo. Esse corpo vai se dissolver, mas a minha alma, acreditando ou não, carrega todos os meus sentimentos, todas as minhas raivas, todos os meus ódios, todas as minhas vinganças, todos os meus amores, todos os meus desejos. É assim que acontece conosco. Portanto, estou dizendo que a morte vai nos livrar da presença física do adversário. Por nossa morte ou pela morte dele. E esse desejo intenso do acerto de contas vai acompanhar aquele que morreu ou nós, que estamos partindo. Vai acompanhar. E esse convívio continua. Para aquele que ficou e para aquele que partiu. Se aquele que partiu, partiu com ódio, não se preocupem, porque ele vai exigir acerto de contas. Se aquele que ficou e o que partiu não perdoa, não pensa, não reflete sobre aquele que partiu e continua desejando que ele esteja nos mais profundos dos infernos, merece estar nas profundezas do inferno, que ninguém o ache. Emite essa energia de ódio, é o primeiro mecanismo para atrair o seu adversário. O seu pensamento, vibrando nesse universo de ondas, se conecta com aquele com o qual você se deseja manter em contato. E vai explodir uma espécie de perseguição que nós sequer nos damos conta. E esse acompanhar do mundo espiritual, que nós aqui lidamos diariamente, e nos deparamos com casos gravíssimos, nós vamos entender que essa cultura que nós tivemos desde a nossa infância, essa cultura machista, essa cultura de lavar a honra, não levar desaforo para casa, homem não chora, cria em nós traumas, e nós precisamos dar vazão a esses traumas. Daí as desavenças, os conflitos desnecessários. E aí pensamos também no passado, quando o passado nos ensina que o sangue daquele que prejudicou a nós vai lavar a nossa honra. E assim era lá no passado, século XVIII, século XIX, e às vezes até nos dias de hoje, a questão do duelo. As pessoas, por terem a honra ofendida, marcavam um duelo e ambos se matavam. Ou um deles morria para lavar a honra com sangue. Nada mais falso. O que nós sabemos é que o sangue daquele que foi abatido, daquele que foi para o campo da espiritualidade, o mundo etéreo, conserva o ódio e o acentua. Ele se intensifica. Nossas percepções, nossos sentimentos, quando estamos fora do corpo físico, e muitos daqui percebem isso, são muito mais amplos. Quando eu entro em estado de sonambulismo, quando eu entro em hipnose, quando eu entro em um estágio de meditação que me permite o desdobramento, eu percebo o mundo muito mais profundamente, muito mais intensamente. O som é mais claro, as cores são mais claras, a minha visão se amplia. Mas quando eu retorno para o corpo físico, os meus 5 sentidos, vamos falar só em 5, amortecem a minha capacidade de entender o que está à minha volta. E nesse processo, o pensamento daquele que não está no corpo, aquele que já partiu, aquele que já morreu, está num outro momento. Ele está com a percepção mais ampla, ele está ouvindo melhor, ele está vendo melhor, ele consegue identificar as energias que estão à sua volta. E ele vai procurando em torno de nós o processo de como acertar as contas que ficaram pendentes. Aqui vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos pensar assim. Eu, Antônio, tenho o vício do cigarro. E eu quero deixar o cigarro. Mas o meu adversário, aquele que é meu inimigo,
sabe que eu preciso continuar fumando para que eu possa aceitar outras sugestões. E pouco a pouco, mentalmente, telepaticamente, todas as vezes que eu me proponho a largar de fumar, ele me estimula a fumar o último cigarro. Mais um. Essa última cartela. Assim acontece com todas as demais drogas. O álcool, a cocaína e todos os demais. Consequentemente, o nosso adversário não vai nos atacar fisicamente. Ele vai atuar sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Um dos fatores que mais facilita a entrada desses adversários, desses inimigos ocultos, é o jogo. Começa com carteado, começa com baralho em casa, começa com, como é que chama? Truco, e vai por aí. E de repente você está jogando o tal do tigrinho e não consegue largar. É dessa forma. E assim, eles vão atuando sobre nós. Eles vão agindo. São esses inimigos ocultos, invisíveis, que vão nos acompanhando por todos os lados. Em todos os lugares, em todos os momentos, aguardando com paciência a hora de agir. Não tem pressa. Não se precipitam. Não são grosseiros. Não são burros. São inteligentíssimos. E eles carregam esse ódio, essa raiva profunda, esse desejo de vingança em relação a nós, a outras pessoas. É preciso nós refletirmos sobre o futuro que nos espera diante dessa sementeira que estamos lançando em nós mesmos. Se somos viciados, eu não estou dizendo aqui como uma acusação, eu estou dizendo como um alerta. Se somos viciados em algumas coisas que nos prejudicam de uma forma ou de outra, precisamos refletir sobre o que está acontecendo conosco. O quanto nos prejudica, o quanto prejudica a família, o quanto prejudica o trabalho, o quanto prejudica as relações. O quanto me leva para prejudicar a mim mesmo, porque aquilo que eu posso ganhar com a minha força de trabalho não é suficiente para dar conta do vício que eu já carrego. Não nos enganemos, meus irmãos. A vida continua assim. Acreditando ou não. É como a nossa gravidade. Acreditando ou não, ela está aí. Em todos os seus aspectos. Nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nas nossas frustrações. Quem não tem frustração aqui? Quem não tem sonho? Quem não tem desejos? Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas. Faz parte da nossa experiência de vida. Que vão constituindo, vão moldando o que a gente é agora. Nós somos fruto dessas experiências. Nós vivenciamos tudo isso e agora somos essa personalidade que se apresenta. Ah, Antônio, o horizonte que você mostra é muito escuro. É um horizonte sem esperança. É um horizonte que parece que não há mais solução para isso. Não é verdade. É um engano nosso. Porque quando nós trabalhamos as nossas emoções, e nós somos donos das nossas emoções, e nós podemos aprender a controlá-las, a administrá-las, a trabalhá-las de forma diferente, esse desejo de nos vingarmos de alguém, de acertarmos conta com alguém, de prejudicar alguém da própria família, de prejudicar alguém no trabalho, de prejudicar alguém, quem quer que seja, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com esses espíritos que eu estou falando. Não tem nada a ver com a nossa religião, com a nossa crença. Está diretamente relacionado com aquilo que eu sou, com aquilo como eu me formei, com as pessoas que eu me relacionei, com os objetos que eu entrei em contato, com as experiências que eu tive, e dali fui extraindo coisas para me formar. E é nesse momento que nós vamos entender que mesmo nós, que ainda carregamos parcelas de maldade e desequilíbrio, isso é momentâneo. Nós não somos e não seremos maus, perversos, cruéis eternamente. A nossa característica é evoluir buscando a paz interior. E a paz interior, esse processo de olhar para nós e percebermos que estamos em sintonia conosco mesmo, percebam? Conosco mesmo, não é com Deus, não é com Jesus. É um trabalho próprio. É um trabalho de entender o que é que estamos fazendo aqui. Quando Sócrates disse,
Conhece-te a ti mesmo? Esse grande filósofo, que não deixou nada escrito, ele nos disse que a justiça é distributiva. A justiça não é razão, não é divisão no sentido de ficar para mim e para o outro nada. Ela é distributiva, é uma divisão equitativa. A justiça que nós falamos aqui na doutrina espírita também é distributiva. Ninguém é olhado de uma forma diferente por ser mais próximo de nós ou não. Nesse processo, quando nós causamos a nós mesmos as conjunções e as dores que vamos provocando ao entrarmos em conflitos, nós precisamos refletir sobre isso e nos corrigirmos. Por quê? Porque é nesse momento em que esses irmãos que estão na espiritualidade, que estão sem corpo, percebem a nossa mudança, o nosso desejo de mudar. Se eu tenho um vício do álcool, por exemplo, e há muito tempo eu venho lutando contra isso e não consigo superá-lo desde que eu desejo realmente, é preciso compreender que, se o meu desejo é sincero, existe a atuação de outras mentes que querem aproveitar-se desse meu campo de vício, de desequilíbrio, para que eu possa continuar sendo uma fonte de energia do álcool para eles. Assim é com a cocaína, assim é com o fentanil e outras drogas mais. Nesse sentido, nós vamos entender que, por mais cruel e perverso que possa ser o momento que nós estamos vivendo, as nossas boas ações, os nossos bons propósitos, começam a refletir nesses irmãos. Eles começam a nos olhar de uma forma um pouco mais diferenciada. Nossa, eu nunca havia percebido isso nele. Eu vejo que realmente ele está se esforçando por lutar para se libertar, mas não vou deixar. Tenta, de repente ele entra de novo em reflexão e pouco a pouco alguns vão abandonando essa perseguição desnecessária. Outros vão procurar outros momentos, já que aquilo que eles estão fazendo já não afeta tanto o encarnado. Mas tem alguns que não desistem. São aqueles que nós chamamos de obsessores. O que quer dizer a palavra obsessor? Vou esclarecer um pouquinho para vocês. Obsessor é aquele que cerca alguma coisa. Insistentemente, intermitentemente, não sai dali. Esse é o obsessor. Um exército que cerca uma pequena cidade para matá-la de fome e de sede é um obsessor. Cercou, não sai mais dali, quem estiver lá dentro está sob o domínio dele. Só que o obsessor tem uma outra coisa, ele é obcecado. Obcecado é aquele que está cego, aquele que só vê o seu propósito, aquele que só vê aquilo que ele realmente deseja, ele não se interessa por mais nada. Então o obsessor vai nos cercar e obcecado. Ele só olha para nós, ele só quer a nós. E o máximo que ele pode estender é para a família. E assim nós vamos entendendo que a fala de Jesus, amai os vossos inimigos, é orar por eles, é pedir ajuda para nós e por eles. Quando eles estão em sofrimento, quando eles estão em dores profundas, não podemos negar a eles a oração. Aquilo que eu falei no começo. Não podemos olhar para esses irmãos que acreditamos ou não, com medo, ofendendo, expulsando, generalizando como se todos fossem demônios dos infernos e que eles não têm nenhuma salvação. Quando nós oramos por eles, nós começamos a emitir energias que impedem e dificultam a ação deles. Quando nós oramos com o desejo de expulsá-los, não é uma oração. Senhor, meu Pai, meu Deus, expulsa esses demônios da minha casa. Expulsa esses espíritos que estão à minha volta. Isso não é oração. Isso é uma imprecação. Estamos desejando mais mal para eles ainda. E é nesse sentido que esses inimigos ocultos podem sim, a partir do mundo invisível, manifestar todo o mal que eles carregam, através das obsessões, através das subjugações, através da fascinação. São etapas do mecanismo da ação deles. E muitas pessoas estão expostas a isso. Todos nós que aqui estamos, já fomos, estamos sendo ou seremos obsediados.
Ninguém escapa. Porque todos nós temos adversários. Todos nós temos. E é nesse sentido que nós vamos entendendo que aquilo que movimenta o sofrimento e a dor, a angústia, o desespero, o desinteresse pela vida, nós carregamos, temos que pensar que existem esses espíritos à nossa volta. Estou desinteressado pela vida, não tenho mais prazer em nada, tudo é cinza, tudo é uma inutilidade. Os meus relacionamentos não me dizem mais nada. Não sinto mais emoções, não sinto mais alegria. Eu vivo em uma profunda angústia e depressão. Precisamos pensar na ação desses irmãos. Precisamos pensar. Entender as causas e trabalhar para remover essas causas. Essa é a necessidade maior. E à medida que vamos estudando, vamos ouvindo preleções, vamos vendo esclarecimentos e vamos sendo socorridos nas reuniões mediúnicas, nós vamos sentindo alívio ao nosso redor. Nós vamos percebendo que o nosso filho está mais calmo, que a nossa filha está mais serena, que nós mesmos estamos mais equilibrados. Nós vamos percebendo que aquele que estava fechado no mutismo, isolado do mundo, começa a estabelecer vínculos de relação novamente. Fruto de todo esse trabalho de entender as causas para removê-las. Com isso eu estou dizendo que a revolta, a blasfêmia não resolvem. Somente vão agravar o quadro. Dão forças para que o adversário desencarnado continue agindo até alcançar o resultado desejado. E o resultado desejado não é tirar a vida do encarnado de imediato. É ir deixando-o cada vez mais debilitado, tanto na mente quanto no corpo e nos seus relacionamentos, quando ele, em desespero, em angústia, sai pelas ruas caminhando e não sabe mais o caminho de volta para casa. Perambulando. Não sabe quem é, onde mora, quem é a família. É nesse sentido que nós vamos entendendo os desdobramentos da ação desses inimigos ocultos. A prática da bondade é muito difícil de ser feita. A bondade, ela tem um efeito de induzir no caminho do bem. Mesmo quando nós não entendemos muito bem o que isso representa. Essa prática vai iniciar o processo de recuperação de nós mesmos. E essa bondade implica intolerância para com os outros. É ser mais gentil, é ser mais sereno, é ser mais educado, é ser mais acessível ao outro. Estamos praticando a fraternidade de relacionamentos. Não é a questão da caridade, como é ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós nos recusamos a perdoar, a deixar para lá aquele que nos fez mal, no nosso íntimo nós estamos prolongando essa jornada de desequilíbrio. Não vou perdoar, não vou esquecer, não vou deixar para lá. Consequentemente, não podemos confundir esquecer e deixar para lá. Esquecer a gente não vai esquecer. Se vocês ou eu pensar que vamos esquecer algo que nos fizeram no passado, que nos magoou muito, é perda de tempo. Não esqueceremos. O nosso cérebro não é estabelecido para esquecimentos, a não ser por questões patológicas. Quando nos entregamos aos 6 propósitos da vingança, nós fazemos inimigos ocultos ou nos tornamos inimigos ocultos, obsessores, obcecados. Espíritos, todos nós somos. Nós elegemos por vontade própria a continuidade do sentimento da bondade ou da maldade, da perversidade ou da fraternidade. E vamos trabalhando para nos perdoarmos a nós mesmos e ao mesmo tempo, aos poucos, vamos trabalhando para entendermos o inimigo oculto que está dentro de nós. Todos nós temos um inimigo oculto dentro de nós. Aquele momento, aquele sentimento, aquela emoção que por mais que nós possamos segurá-la ou que teimamos em não admiti-la, ela em determinado momento se mostra. É aquilo que Jung diz da sombra. Joana de Ângeles também fala sobre a sombra. Se nós conseguirmos compreender as sombras que estão dentro de nós,
nós começamos a nos tornarmos amigos de nós mesmos. E começamos a estabelecer vínculos de amizade com aqueles que antes eram os nossos adversários. Se somos fracos, se dissimulamos os nossos sentimentos com hipocrisia, se nos fingimos de amigos, aguardando o momento propício para agir sem correr perigo, nós somos um inimigo oculto. Quando eu planejo, quando eu não vou assassinar a pessoa, mas eu planejo, eu estabeleço um procedimento que irá prejudicar esse irmão, esse inimigo, essa inimiga no trabalho. Quando chega ao trabalho, eu já plantei a semente da discórdia, da perfídia, da crueldade. E aquela pessoa que ali chega, antes tinha rostos amigos ali. Agora encontra semblantes frios, fechados, porque alguém implantou ali, ocultamente, um processo de degeneração do próprio relacionamento. Quando as pessoas estendem a mão para os amigos do passado, os amigos escondem as mãos, porque não querem tocar naquela mão cujo inimigo oculto espalhou uma semente de ódio e de incerteza. Então os inimigos ocultos podem agir de diversas formas, mas não podem agir para sempre. Haverá um momento em que eles irão entender que podemos sim nos libertarmos deles ou eles se libertarem de nós. Muitas vezes, meus amigos, já caminhando para o encerramento, nós nos dialogamos com espíritos e eles dizem assim: não sou eu, é ele. Ele que não me liberta, ele que não deixa eu ir embora. Ele, esse que você acha que está precisando de ajuda. Está falando do encarnado, que veio aqui clamar por ajuda para se livrar dos espíritos. E os espíritos dizem: não somos nós. Ele nos procura, ela nos procura. Ela busca a nós. Quem é o obsessor aqui? Quem é o obsessor aqui? Eles me perguntam isso. Quem é o obsessor? Eu? Eu sou a vítima. Continuo sendo vítima. Então a obsessão por obcecação, ela existe dos dois lados. Mas, assim pensando, nós podemos modificar a nossa forma de ser. Nós podemos reverter o nosso modo de pensar. Nós podemos agir e passar de um ser agressivo, controlador, dominador, raivoso, para um ser humano pacífico, compreensivo, justo, complacente para com o outro. Claro, leva tempo. Mas se eu não começar, eu não conseguirei alcançar essas mudanças interiores em mim. Eu não conseguirei me libertar de mim mesmo. E poderei sim desencarnar a qualquer momento, principalmente nós que já somos mais velhos, não é, meu amigo? Não é assim? Então os mais velhos estão mais próximos. Precisamos meditar sobre essa sementeira de luz que brilha em nós. Nós somos uma obra-prima. A nossa mente é uma inteligência potentíssima. Devemos saber usar isso, para que nos beneficie, para que nos torne melhores, para que nós não possamos nos tornar adversários de outros e afastar ou reconquistar aquele que é o nosso inimigo hoje. Porque não se enganem e não nos enganemos. O nosso inimigo de hoje, encarnado ou desencarnado, foi alguém que nós enganamos. Foi um amigo que nós traímos. Foi alguém que depositou confiança em nós e nós falhamos com ele. Foi alguém que confiou a própria família em nós e nós falhamos com ele. Por dinheiro, por poder, por glória, não importa. E ele se torna o nosso adversário. E ele diz: já foi meu amigo, não quero mais. Mas nós sabemos que mesmo essa posição não é definitiva. E depois teremos a alegria de reencontrar amigos, espíritos que antes eram obsessores, obcecados, nos dizendo: não é, minha amiga Célia? Quando aqui me receberam, eu estava cego de ódio, obcecado. Hoje, eu sou agradecido por terem me esclarecido, me orientado e curado a ferida de séculos no meu coração. É dessa forma que nós entendemos inimigos ocultos, amigos que nós traímos e precisamos reconquistar a confiança